A equipe de transição do governo Lula está quase completa, faltando apenas os nomes que integrarão o Grupo de Defesa Civil e Segurança Pública. Cumprir limite de gastos públicos e promessas de campanha são os maiores desafios para o novo governo. Melhora do mercado de trabalho faz salário dos brasileiros crescer em todas as regiões do país. Mas o número de pessoas com dívidas em atraso bate recorde pelo 9º mês consecutivo. Nos Estados Unidos, Joe Biden poderá ter dificuldades em governar o país com o resultado das eleições de meio de mandato. Organização Pan-Americana da Saúde alerta para a tripla ameaça da Covid, influenza e vírus sincicial respiratório com proximidade das férias. Imóveis que são alugados para períodos curtos podem ser verdadeiras armadilhas com câmeras escondidas. E Unicamp desenvolve projeto para aumentar o vocabulário de matemática em Libras com termos que eventualmente não existam. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A equipe de transição irá elaborar relatórios técnicos para entregar ao presidente eleito Lula com sugestões de medidas a serem revogadas. Outros detalhes sobre esse trabalho com Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. A equipe de transição do governo federal está quase completa. Falta nomear apenas alguns integrantes dos grupos de Defesa Civil e Segurança Pública. Na tarde desta quinta-feira, Aloysio Mercadante, coordenador de um dos grupos técnicos, informou que espera-se que policiais passem a integrar a equipe e colaborem com a transição. Até agora, 285 nomes foram anunciados. Destes, 14 foram formalmente nomeados e recebem efetivamente pelo trabalho. 271 trabalham voluntariamente ou são servidores públicos cedidos. Essas informações foram passadas à imprensa na tarde desta quinta-feira em uma coletiva de imprensa. Muitos dos integrantes do grupo de trabalho já fizeram parte dos governos de Dilma e Lula, inclusive como ministros. Nesta quinta, Aloysio Mercadante detalhou os relatórios que serão elaborados pelos grupos temáticos e afirmou que os documentos entregues pelo TCU, que apontam como tirar a administração pública da zona de risco, serão balizadores das ações do governo a partir do primeiro dia de mandato. Mercadante também explicou que cada grupo técnico irá elaborar uma lista de prioridades, sugestões de medidas a serem revogadas e deficiências com base no orçamento previsto para 2023. Segundo ele, a proposta elaborada pela equipe de Bolsonaro contém muitas falhas e vários programas estão desassistidos. Mercadante destacou um déficit significativo na área da saúde e infraestrutura, além da área social. Justamente para atender essa demanda, a equipe de transição espera aprovar a PEC do Bolsa Família. A sugestão de texto da proposta foi protocolada ontem no Senado e prevê que os recursos gastos com o Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, ficarão fora do teto de gastos. A estimativa é que este valor seja de 175 bilhões de reais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que agora está no Egito participando da COP27, tem intenção de aprovar o texto na última semana de novembro. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira sofreram uma acentuada desvalorização e o dólar fechou o pregão com expressivo ganho em relação ao real ontem, quarta-feira. Hoje, o presidente eleito Lula voltou a criticar o teto de gastos e também o mercado financeiro, que reagiu à apresentação da minuta com impacto de 198 bilhões de reais no orçamento fora do teto. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber.
Ah, mas se eu falar isso vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. E refletindo a cautela dos investidores com a PEC da transição anunciada ontem pela equipe do presidente eleito Lula, no mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,37%, cotado em R$ 5,40 na venda, maior cotação desde 22 de julho. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,49% aos 109.702 pontos. E muito tem se falado sobre o teto de gastos. Os primeiros dias de trabalho da equipe de transição foram dedicados, em grande parte, à meta de viabilizar a manutenção do programa Auxílio Brasil em R$ 600, além de outros gastos sociais, como o aumento real do salário mínimo, sem descumprir o limite de gastos públicos e as promessas de campanha, que são os maiores desafios para o novo governo. Proposto em 2016 pelo então presidente Michel Temer, quando a área econômica era chefiada por Henrique Meirelles, e em vigor desde 2017, o teto de gastos impõe um limite no valor que o governo federal pode gastar a cada ano. Por essa regra, o crescimento da maior parte das despesas públicas fica limitado à inflação registrada em 12 meses, até junho do ano anterior. O teto de gastos inclui também os chamados restos a pagar de orçamentos de anos anteriores. A norma engloba as despesas da União, incluindo os poderes executivo, legislativo e judiciário, além de Ministério Público da União e Defensoria Pública. Quando o teto de gastos foi criado, a equipe econômica justificou a medida como uma forma de controlar o rumo das finanças do governo. O Brasil passou a acumular déficits primários sucessivos, ou seja, gastava mais do que arrecadava, excluindo juros, e viu a dívida crescer. Em 2015, por conta da piora nas contas públicas, o país perdeu o grau de investimento, uma espécie de selo de bom pagador, e que assegurava a confiança dos investidores internacionais na economia brasileira. O teto de gastos surgiu para controlar o crescimento da dívida e dar previsibilidade sobre as contas públicas, permitindo uma segurança aos investidores que querem aplicar o seu dinheiro no país. Já na criação do teto, no entanto, havia exceções, como nos casos de transferências constitucionais aos estados, municípios e Distrito Federal, e nas complementações ao Fundeb, fundo voltado para a educação básica. Contas públicas sob controle permitem que a taxa básica de juros da economia, a Selic, seja mais baixa, já que o governo é visto como bom pagador. Com os juros menores, é possível investir mais economia, gerando mais crescimento e empregos. Sem uma âncora fiscal clara em períodos de discussão de mudanças no teto fiscal, a economia brasileira já enfrentou períodos de incerteza, com desvalorização do dólar em relação ao real. O governo eleito quer que o Congresso aprove uma exclusão permanente das verbas do atual Auxílio Brasil do teto de gastos. A tendência seria garantir, por meio da aprovação da PEC da transição, que o furo do teto possa vigorar nos 4 anos de mandato do PT. Hoje, o orçamento prevê 105 bilhões de reais para o pagamento do auxílio no próximo ano, o que permitirá o pagamento de R$ 405 mensais aos beneficiários do Auxílio Brasil. Um levantamento publicado em reportagem da BBC apontou que o governo Bolsonaro gastou 794 bilhões e 900 milhões de reais fora do teto entre 2019 e 2022, com autorizações dadas pelo Congresso e manobras com o adiamento do pagamento de precatórios. A mudança colocaria esses valores para fora do teto, liberando esses recursos para outros gastos. O teto de gastos também engloba as despesas em saúde e educação, mas alterou os pisos, os valores mínimos a serem aplicados nessas áreas. Até então, essas despesas estavam atreladas à receita do governo. Se a arrecadação subisse, os gastos mínimos em saúde e educação também deveriam necessariamente ser maiores. Com a mudança, os valores mínimos nessas áreas passaram a ser corrigidos pela variação da inflação do ano anterior e não mais pela receita.
Na ocasião, o governo argumentou que o Congresso Nacional poderia aumentar os valores, mas que, em contrapartida, outras despesas deveriam ser canceladas. Mesmo sem o término das contagens de votos das eleições de meio de mandato, a maioria das cadeiras da Câmara dos Estados Unidos já foi alcançada. E com isso, os Estados Unidos terão um governo dividido a partir de janeiro. O Senado será controlado pelos democratas e a Câmara pelos republicanos. Com isso, o presidente Joe Biden poderá ter dificuldades em governar o país. Na segunda metade do mandato, Joe Biden sairá de sua zona de conforto, que lhe dava a maioria partidária nas duas casas legislativas, para amargar o impasse legislativo. Segundo indicações projetadas, o Partido Republicano deve ganhar entre 218 e 223 cadeiras. Isso representa 6 assentos a mais do que a minoria democrata. Embora em menor vantagem do que o esperado, a bancada republicana na Câmara tem potencial para dificultar a agenda do governo da Casa Branca. Isso porque, com a maioria, os republicanos prometem reaquecer temas espinhosos para Biden, como a retirada desastrosa do Afeganistão ou ter agido em benefício do filho Hunter em seus negócios na Ucrânia. Por outro lado, os democratas conseguiram manter a maioria mínima que tem no Senado, evitando a onda de vitórias republicanas que muitos esperavam. Mas a principal dúvida é de como isso poderá afetar a política norte-americana. De maneira simplificada, cada casa pode iniciar um processo legislativo. Para chegar na mão do presidente, os projetos de lei precisam ser aprovados por ambas as casas, ou seja, com a divisão dos poderes, uma lei pode morrer a qualquer momento se uma delas votar contra ou se for vetada pelo presidente. Mas o governo dividido não é uma exclusividade dessa geração, já que essa situação política acontece com frequência desde a década de 70. O exemplo mais recente se deu durante os 2 últimos anos da gestão do ex-presidente Donald Trump, quando os democratas controlavam a Câmara. Mesmo aparentando ser um entrave, o governo dividido agrada grande parte da população norte-americana, já que cada partido político pode vigiar o outro, controlando medidas de gastos indesejados ou bloqueando certos projetos de lei para impedir que virem lei, por exemplo. Os governos divididos podem forçar os legisladores a apresentar leis que tenham uma base de apoio mais ampla, o que faz com que sejam mais difíceis de serem revogadas quando o poder muda de mãos. Nesse caso, a cooperação proporciona estabilidade legislativa. E veja a seguir, melhora do mercado de trabalho faz salário dos brasileiros crescer em todas as regiões do país. E ainda, hoje é Dia Mundial da Prematuridade. De cada 10 bebês, 1 nasce antes do tempo, o que demanda cuidados mais do que especiais. A Caixa Econômica Federal decidiu antecipar as datas das parcelas de novembro e de dezembro dos auxílios caminhoneiro e taxista, assim como foi em outubro. A parcela de novembro, que seria paga dia 26, agora será dia 19. E a de dezembro, programada para o dia 26, será no dia 17. Os auxílios de R$1.000 começaram em agosto e terminam em dezembro e fazem parte da PEC Kamikaze, promulgada pelo Congresso em julho. Segundo o balanço do Ministério do Trabalho, mais de 360 mil caminhoneiros e 297 mil taxistas já receberam os benefícios. Com a melhora do mercado de trabalho, o salário do brasileiro registrou crescimento em todas as regiões do país. De acordo com o IBGE, o salário médio recebido pelos trabalhadores no Brasil foi de R$ 2.737 entre julho e setembro, valor acima do apurado no trimestre anterior, que era de R$ 2.640, e no mesmo período do ano passado, de R$ 2.670. Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, houve expansão no rendimento nas regiões Sul e Centro-Oeste,
enquanto as demais regiões permaneceram estáveis, de acordo com a PNAD. Com a evolução das remunerações, a massa de rendimento real habitual atingiu 266 bilhões e 700 milhões de reais, valor que corresponde a um crescimento de 4,8% referente ao trimestre anterior, de 250 bilhões e 500 milhões de reais, e 99,9% na comparação anual. Regionalmente, o Sudeste apresentou a maior massa de rendimento real ao longo da série histórica, com 135 bilhões e 372 milhões de reais no terceiro trimestre. Na comparação com os 3 meses anteriores e com o mesmo período do ano passado, foi observada a elevação estatisticamente significativa da massa de rendimento em todas as grandes regiões. A taxa de desemprego no Brasil caiu em 6 estados nos últimos 3 meses. Paraná, Minas Gerais, Maranhão, Acre, Ceará e Rondônia, chegando em 8,7%. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística afirmou também que os outros 21 estados da federação permaneceram estáveis. O número de pessoas com dívidas em atraso no Brasil, conhecidas também como inadimplentes, voltou a bater recorde pelo 9º mês seguido. Os dados levantados pela Serasa Experian mostraram que em setembro o país contava com cerca de 68 milhões e 400 mil inadimplentes. O que impressiona é que esse valor representa uma alta de 420 mil pessoas em relação ao mês anterior, quando o número de brasileiros com contas atrasadas era de 67 milhões 970 mil pessoas. O levantamento demonstrou que o desemprego é o principal motivo para o alto endividamento. Cerca de 29% dos entrevistados atrelaram a falta de emprego ao aumento das dívidas. Segundo a instituição, o cartão de crédito segue sendo o principal motor das dívidas entre os inadimplentes, que impactam em 53% dos brasileiros endividados, sendo utilizado em sua maioria para a compra de alimentos. Outras razões para o endividamento no cartão são as compras de alimentos por delivery e os gastos com transporte e combustíveis. De acordo com o levantamento, o número de dívidas com mais de um ano de atraso cresceu pelo 2º ano consecutivo, saindo de 67% dos endividados em 2021 para 71% em 2022. O Índice Geral de Preços teve recuo nesse mês de novembro de 0,59%. Mesmo com a queda, o valor ainda segue menor do que o registrado em outubro, de 1,04%. O IGP-10, medido pela Fundação Getúlio Vargas, calcula os preços ao produtor, consumidor e construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. O Ministério da Economia manteve sua estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto este ano em 2,7%, mas para 2023 a projeção foi reduzida de 2,5% para 2,1%, segundo o documento divulgado hoje pela Secretaria de Política Econômica, e a redução de 0,4 ponto percentual na estimativa se deu por conta de mudanças na economia internacional, com elevação dos juros nos países desenvolvidos, sobretudo nos Estados Unidos, e a redução das expectativas de crescimento de economias emergentes. Quanto à inflação, a previsão caiu neste ano e teve leve alta para o próximo. O número de infecções por Covid-19 vem aumentando de forma desenfreada nas últimas semanas, fazendo com que a Organização Pan-Americana da Saúde ligasse um sinal de alerta para uma ameaça tripla. Além dos casos da Covid, há aumento da influenza e vírus sincicial respiratório. Somente na última semana, as infecções por Covid-19 aumentaram em 17%, tendo aumento no número de mortes nas regiões da América do Sul e Central. Porcentagem que pode ser ainda maior, já que há redução no número de testes. No caso da gripe, o aumento foi evidente na Argentina e no Uruguai, países que foram atingidos também pelas infecções por VSR, que tiveram impacto principal em crianças e bebês menores de 1 ano. De acordo com a OPAS,
o aumento de apenas uma infecção respiratória já é motivo de preocupação, mas quando se trata de 2 ou 3 simultaneamente, acende um alerta, principalmente com a chegada das férias. A orientação é para que os países implementem as ferramentas comprovadas para manter as comunidades seguras, incluindo vacinas, vigilância, uso de máscara e distanciamento social, principalmente no período que antecede o período festivo. Este ano, o Fundo Rotatório da OPAS adquiriu 39,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e 31 milhões de vacinas contra a influenza para os Estados-membros. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou hoje a retomada da obrigatoriedade do uso de máscara a partir de amanhã em serviços de saúde e transportes, como ônibus, táxis, carros de aplicativos e escolares. A princípio, serão 15 dias, mas, se necessário, o prazo pode ser prorrogado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há 2 semanas a taxa de positividade dos testes de Covid-19 na capital mineira era de 3%. Na semana passada, aumentou para 5% e nesta semana para 15%. E a capital paulista começou hoje a vacinar crianças a partir de 6 meses a 2 anos de idade, imunossuprimidas e com deficiência permanente, além de indígenas, contra a Covid. Foram quase 35 mil doses da Pfizer pediátrica, a única autorizada pela Anvisa para a imunização desta faixa etária. O esquema vacinal será de 3 doses, sendo a segunda após o intervalo de 4 semanas da primeira e a terceira depois de 8 semanas da segunda. Hoje é o Dia Mundial da Prematuridade, data criada com o objetivo de trazer à tona questões sobre o nascimento prematuro. No mundo, de cada 10 bebês, 1 nasce antes do tempo, o que demanda cuidados mais do que especiais. A repórter Maria Clara Leite traz todos os detalhes sobre o Novembro Roxo. No Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos. A prematuridade oferece vários riscos à saúde do recém-nascido. Por isso é importante um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar desde o pré-natal. Até porque, na maioria dos casos, o parto prematuro acontece por problemas na saúde da gestante, como diabetes gestacional e outras infecções maternas, por exemplo. Eu conversei com um especialista que agora traz dicas valiosas sobre esse assunto. Acompanhe. Quando a mulher descobre uma gestação, o ideal já é iniciar o pré-natal imediatamente. Então, as consultas de pré-natal devem ser realizadas mensais, logo quinzenais e, no final da gestação, semanais. Aí a gente vai conseguir identificar a evolução e desenvolvimento desse bebê, desse feto, e se tem ou não alguma doença congênita que pode atrapalhar no nascimento dessa criança. Então, a gente consegue intervir quando necessário, com o fim de ter uma criança mais desenvolvida e preparada para nascer no tempo certo. Quando isso não ocorre ou por alguma doença materna a criança nasce antes do tempo, que é a prematuridade, nós precisamos intervir no momento do parto, ver como essa criança nasceu, fazer os exames básicos de triagem neonatal, então teste do pezinho, orelhinha, coraçãozinho, linguinha, e ver se precisa ou não de algum outro exame necessário. A criança ela é avaliada e quando ela vai de alta, caso esteja tudo bem, o ideal é que a mãe procure o pediatra em até 7 dias de vida, dessa criança. Lembrando que é importante também realizar a consulta de pré-natal pediátrico, que é a consulta com o pediatra antes do bebê nascer, para a gente fazer aí os antecedentes familiares, antecedentes maternos e evitar doenças futuras dessa criança. É isso aí. Para conscientizar a população sobre os cuidados e prevenção da prematuridade, esse assunto entra em pauta não somente no dia de hoje, mas durante todo o mês com a campanha Novembro Roxo. Para mais informações sobre o tema, o especialista com quem eu conversei indica o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, sbp.com.br. E veja a seguir: imóveis que são alugados para períodos curtos podem ser verdadeiras armadilhas com câmeras escondidas. E veja também, além dos bombardeios e falta de energia, a capital ucraniana amanhece com mais um problema: a neve.
Em nova agenda na COP27, Lula se reuniu hoje com povos indígenas e garantiu que criar o Ministério dos Povos Tradicionais e combater o garimpo em terras indígenas. Em reunião com povos indígenas no Egito durante a COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que países ricos e grandes empresários não discutem as pautas dos povos indígenas e isso precisa mudar. Eu participei de todas as reuniões do G8 quando eu fui presidente da República e eu participei de todas as reuniões do G20, sabe, depois da crise de 2008. E a coisa que eu mais sentia é que não se falava dos problemas da sociedade nessas reuniões. Quando se reúne os presidentes dos países ricos, as pessoas pobres não existem. Os indígenas não existem. Os negros não existem. A periferia não existe. Porque esse não é um assunto levado para a mesa de discussão. O presidente eleito disse que vai atuar para combater o garimpo em terras indígenas e espera respeito do agronegócio com as terras dos povos tradicionais. Ele destacou a importância dessa população na preservação dos recursos naturais e da floresta e frisou que os povos indígenas já estavam nas áreas hoje ocupadas há mais tempo e deveriam ser respeitados por isso. Lula disse que a sociedade e o governo precisam fazer uma reparação com os povos indígenas, destinar recursos e criar políticas públicas específicas para essa população. O presidente eleito afirmou que quer incluir indígenas em seu governo e afirmou que vai criar o Ministério dos Povos Tradicionais. Porque às vezes dá a impressão que os indígenas estão devendo favor à supremacia branca de existirem, quando na verdade foram eles que se intrometeram aonde vocês já moravam muito antes de saber que o nosso país existia e que outros países existiam. Então nós temos a obrigação, eu digo obrigação moral, obrigação ética, obrigação política de fazer a reparação pelo que causaram aos povos indígenas, sobretudo no meu país. Eu tenho o compromisso de fazer, inclusive, com que o Brasil possa servir de exemplo. Com uma política de parceria, de uma política, sabe, em que as pessoas não sejam tratadas como se fossem de segunda classe. Um dos maiores temores que rondavam a Ucrânia em meio à guerra apareceu no dia de hoje, a neve. Como o conflito se iniciou em fevereiro, época de verão, muitos se perguntavam se o combate entre os países permaneceriam até a chegada do inverno. A estação mais fria do ano ainda não iniciou, mas a neve chegou cobrindo árvores e estátuas em Kiev, capital da Ucrânia. A cidade enfrenta quedas de energia devido a uma nova série de ataques russos contra a infraestrutura de energia do país. Moradores da capital ucraniana, Kiev, acordaram nesta quinta-feira com o som do alarme de ataque aéreo e uma vista da cidade coberta de neve fresca. O motivo do alerta não era para avisar que a neve caía ou que o inverno se aproximava, e sim para anunciar que a Rússia havia lançado novamente mísseis contra as instalações de energias ucranianas. As autoridades disseram que estavam trabalhando duro para restaurar a energia em todo o país, depois que a Rússia desencadeou o que a Ucrânia disse ser o bombardeio mais pesado de infraestrutura civil da guerra durante os 9 meses de intenso conflito. As explosões ressoaram em cidades como o porto de Odessa, no sul, a capital Kiev, a cidade central de Dnipro e a região de Zaporizhia, onde as autoridades disseram que 2 pessoas morreram. Mesmo com as dificuldades e o medo do que esse tipo de tempo poderá trazer para eles no futuro, os residentes de Kiev saudaram a primeira neve que, segundo eles, não os preocupa.
Mas mesmo que tentem amenizar as dificuldades, sabe-se que a chegada do inverno é preocupante. O motivo disso foi o primeiro anúncio da empresa estatal de energia, a Naftogaz, que disse que as instalações de produção de gás no leste da Ucrânia foram danificadas ou destruídas. Essa infraestrutura, que está sendo alvo de bombardeios, é fundamental para que os aquecedores funcionem corretamente. Isso poderá acarretar em principalmente a saúde e bem-estar dos ucranianos com a chegada do frio. Mesmo após análises apontarem que o míssil que atingiu a Polônia e matou 2 pessoas deve ter partido da Ucrânia, o governo de Kiev insiste que ele era russo. A posição contraria as versões de Estados Unidos e da OTAN, que atribuem o caso a um disparo da defesa antiaérea ucraniana. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que foi um míssil russo, com base em seus relatórios militares. O míssil provocou a morte de 2 homens no pequeno povoado polonês de Zawodów, situado a 6 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Inicialmente, o incidente gerou temores de uma escalada bélica, já que a Polônia é um país membro da OTAN e está amparada pelo compromisso de defesa coletiva da aliança. Mas, com as primeiras investigações sobre o ocorrido, a tensão diminuiu. O presidente polonês, Andrzej Duda, também afirmou que não há indícios de que se trate de um ataque intencional contra a Polônia e reiterou que é bastante provável que o míssil fosse ucraniano. A Coreia do Sul denunciou nesta quinta-feira novos disparos de mísseis balísticos feitos pela Coreia do Norte. De acordo com o Estado-Maior do Sul, o projétil teria caído no mar do Japão. E Pyongyang fez um alerta aos Estados Unidos e aliados. Caso a aliança de segurança com o Japão e a Coreia do Sul seja fortalecida, as respostas norte-coreanas serão mais duras. Especialistas afirmaram que o lançamento estava programado para coincidir com a fala do ministro norte-coreano de Relações Exteriores, que criticou as recentes conversas de líderes sobre a atividade nuclear do país. Ele também afirmou aos Estados Unidos que quanto mais tentarem fortalecer a aliança de segurança com o Japão e a Coreia do Sul, mais feroz vai ser a resposta norte-coreana. Durante a cúpula do G20 na Indonésia, o presidente americano Joe Biden pediu que o líder chinês Xi Jinping utilize a influência do cargo para controlar a Coreia do Norte depois de uma onda de lançamento de mísseis. Na cúpula de Associação das Nações do Sudeste Asiático, no Camboja, Biden também conversou com os líderes do Japão e da Coreia do Sul sobre formas de abordar o que considerou ser uma ameaça dos programas de armas norte-coreanos. Dias atrás, Washington respondeu aos testes de Pyongyang com uma ampliação dos exercícios militares com a Coreia do Sul. Analistas afirmam que a Coreia do Norte aproveita a oportunidade para testar mísseis proibidos porque quer driblar novas sanções da ONU, dada a paralisação do organismo mundial pela guerra na Ucrânia. Nesta semana, um vídeo que viralizou nas redes sociais trouxe um alerta. Alguns imóveis que são alugados para períodos curtos podem ser verdadeiras armadilhas com câmeras escondidas. Você que tem o hábito de alugar casas e apartamentos para passar uma temporada, já pensou que poderia estar sendo observado? Não? Porque o publicitário Matheus também não tinha esse receio. Até ver um vídeo que circulava na internet e mostrava como identificar câmeras escondidas. Eu havia visto um vídeo no TikTok falando sobre os perigos, desses locais alugados. Aí eu fiz essa verificação, eu coloquei a lanterna do celular nos aparelhos eletrônicos. E aí a surpresa e o medo da privacidade invadida. Mas quando eu joguei a lanterna do celular, apareceu a surpresa. Tinha uma câmera escondida bem no canto. Aí eu fiquei bastante assustado, fiquei com o sentimento de estar sendo observado o tempo todo. E aí fotografei, gravei os vídeos, mas no primeiro momento eu não compartilhei nada. Eu cobri também todas as telas, todos os eletrônicos com camiseta, com toalha, com as roupas que eu tinha lá, por esse medo. Embora eu tenha tirado da tomada, eu fiquei com medo de ainda assim, de alguma forma, eles estarem gravando. O que
muita gente não sabe é que imóveis alugados por temporada podem ter câmeras de segurança, mas elas precisam estar em locais visíveis, a informação tem que estar clara na acomodação e elas não podem estar localizadas em banheiros e quartos. Bom, uma vez identificada uma câmera escondida, cabe ao locatário, primeiramente, entrar em contato com as plataformas, com essas plataformas que fazem a intermediação da locação, e também é possível o registro de um boletim de ocorrência, tendo em vista que isso pode até implicar num crime de registro não autorizado. Ela pode até ingressar com uma ação contra a plataforma, porque não fiscalizou, e contra o proprietário, até pedindo, eventualmente, uma indenização por danos morais. Segundo o regulamento da plataforma utilizada pelo Matheus, anfitriões são obrigados pela empresa a informar aos hóspedes se tem dispositivos de vigilância ativos por lá e se uma gravação está ocorrendo no momento. A política de proteção da plataforma garante a devolução do dinheiro, que no caso dele aconteceu alguns dias depois. Para se proteger, o hóspede buscou seus direitos. Eu fui até a delegacia, fiz um boletim de ocorrência, conversei com a delegada da minha cidade, eu sou aqui de Mogi Guaçu, que é no interior de São Paulo, e conversei com a delegada, e ela falou que o ideal é, no primeiro momento, em uma situação que você encontra uma câmera escondida, o ideal é chamar a polícia naquele mesmo momento. E a seguir, a Unicamp desenvolve projeto para aumentar o vocabulário de matemática em Libras, com termos que eventualmente não existam. E ainda, Copa do Mundo chegando e brasileiros preparados para torcer pela seleção, com direito a camisa, decoração e até televisão. A Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, está desenvolvendo um projeto para aumentar o vocabulário de matemática em Libras. O objetivo é enriquecer a língua utilizada por pessoas surdas com termos matemáticos que eventualmente não existam ou ainda não sejam conhecidos popularmente pelo público. A iniciativa prevê uma oficina de verão, em que os estudantes do ensino médio ficarão na universidade por 2 semanas para resolver problemas e enfrentar desafios matemáticos, além de atividades sociais no campus da universidade. Segundo os professores idealizadores do curso, o projeto foi criado para que os alunos tenham uma vivência rica e um crescimento matemático, ao mesmo tempo que possam contribuir para o enriquecimento da comunidade surda. Todos os estudantes surdos do ensino médio que gostem de matemática e sejam fluentes em Libras podem se inscrever no projeto, que é totalmente gratuito. A Unicamp oferecerá alimentação e uma ajuda de custo de R$ 1.760 para hospedagem dentro mesmo da própria universidade. A oficina será realizada entre os dias 16 e 27 de janeiro do ano que vem. E as inscrições para a seleção podem ser feitas no site unicamp.br/Libras Matemática até o próximo dia 25. Copa do Mundo chegando e uma pesquisa revelou que quase 70% dos brasileiros pretendem torcer pela seleção adquirindo roupas, acessórios, decorações e até itens eletrônicos como televisão. O Brasil todo está verde e amarelo. A expectativa para a Copa do Catar está lá em cima. Olha, estou bem ansiosa e eu acho que dessa vez a gente leva o Hexa, viu? Melhor que as 2 últimas Copas. O time, o entrosamento, os adversários não estão tão melhores também. Acho que esse ano as chances são grandes. É com essa fé que os brasileiros estão se preparando para assistir aos jogos. Desde a decoração das ruas até a compra daquela TV novinha. Entre os entrevistados de um estudo realizado pela agência Poema no último mês de setembro, 24% disseram que comprariam um aparelho só para acompanhar a Copa. E a intenção de consumo dos brasileiros vai além.
De acordo com um levantamento realizado pelo Mercado Ads, a unidade de negócios de publicidade do Mercado Livre, em parceria com a Ipsos, 68% da população pretendem comprar pela internet algum produto para o Mundial. As categorias mais desejadas são roupas e calçados. Segundo a pesquisa, 90% dos compradores pretendem adquirir camisas da seleção para curtirem ao melhor estilo o Mundial, que pela primeira vez acontece no final do ano. Eu não tenho dúvida de que vai ser um evento importante de movimentação para a economia, exatamente nesse período que nós estamos tendo algum tipo de dificuldade, já observando na questão da desaceleração econômica. Então, esse fator é importante, sim, acontecer esse evento em novembro. E esse comércio não está aquecido apenas no e-commerce, não. Aqui na rua 25 de março, região de comércio popular de São Paulo, a movimentação é bem grande. Para compra de camisas, bandeiras, é claro. Mas o que chama a atenção também são outros acessórios. Tem até a taça da Copa. A Ana Angélica veio de longe para fazer as compras por aqui. De Roraima, para comprar um monte de coisa para levar para lá. Isso, para preparar todo mundo para a Copa. Essa preparação toda também acontece nos estabelecimentos que vão receber o público. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que restaurantes e bares também vão sair ganhando nesse período. A expectativa é de faturamento de aproximadamente 860 milhões de reais. Se o Brasil vai trazer a taça, não se sabe. O fato é que, de um jeito ou de outro, a economia do país tem muito a ganhar com o Mundial. A economia agradece penhoradamente. Às vezes eu brinco muito, né? Quando o negócio está parado, eu mando o pessoal andar no parque, porque o economista gosta de movimento, né? Então, você tem a movimentação, você tem todos os elementos, né, que você pode dizer que a economia ganha e muito com essa Copa do Mundo. Com a vitória econômica garantida, agora é só torcer para a seleção. A gente tem que ter confiança, fé que vai dar certo. Brasil! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.